Olá, pessoal. Eu sou a Roseli Hitzmann e estou aqui para passar mais uma dica muito legal. Quero primeiro agradecer a todos vocês que clicaram aqui, que chegaram até aqui, que se inscreveram no canal, que compartilham esses vídeos, que aproveitam desses vídeos também. E pedir também que se inscrevam, convidem amigas, amigos para assistir os meus vídeos aí, porque todos eles têm uma intenção, fazer com que você saia da zona de conforto e caminhe rumo a desenvolver algum artesanato, alguma arte para bem viver, para o seu bem, para agradecer todos os dias por ter algo para fazer, por ter saúde e por poder usufruir de toda coisa boa que existe nesse mundo, né? Então a técnica de hoje chama-se feltragem. Já tem um vídeo aí no canal, um pouco mais para baixo, onde eu mostrei um pouquinho da técnica, mas agora eu tenho os materiais e tudo aqui minucioso para mostrar para vocês. Então vamos lá, vamos ver o que envolve tudo isso aqui a respeito do que é a tal da feltragem. Um pequeno exemplo aqui, ó, uma capa de caderno, uma capinha de caderno. Tem outros exemplos que são presilhas. Dá para fazer broche, dá para fazer... Nossa, é uma infinidade de coisas que dá para fazer aqui, tá? Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Para fazer feltragem, eu preciso de alguns materiais, né? E o que é feltragem, para começar, né? Feltragem é algo antes do tecido, antes do feltro. Antes desse feltro aqui, ele chama-se feltragem. Por quê? Porque ele não formou a trama, ele não... Isso nem tem trama, isso é compactação aqui, ó. É compactação de fibra, né? Por isso, feltragem. Porque é feito com feltro, né? Então, quando a gente vai desfiar o feltro, ou melhor, descompactar o feltro aqui, ó, né? Ele vira novamente esse material, tá? Existe um jeitinho para fazer isso que eu já vou explicar. E por que fazer essa descompactação, né? Mas o que a gente encontra no mercado, né? Em termos de produto para fazer a técnica da feltragem. Existe esse material sintético, né? Que é a própria lã para feltragem, né? Aqui a gente tem esses pacotinhos de 25 gramas, em torno de 5, 6 reais. Não é um material caro. Agora, existe também a própria lã, tá? Lã mesmo, né? Lã é um... Se eu pego nessas duas aqui, ó, não tem diferença nenhuma, tá? Só que isso aqui é natural, né? Agora, aqui tem 25 gramas, mas custou 25 reais, tá? Então, é muito mais caro. Não tem uma gama de cores tão boa quanto essa aqui, tá? Isso aqui é antes de se tornar o fio, a lã, né? Antes de entrar para a máquina e formar a lã, tá? Ou antes de virar o próprio feltro, né? Então, o que tem de cores no mercado? Tem uma gama de cores até bem interessante, tá? Ó, aqui vocês podem ver, tem desde o vermelho, o azul, esse pink aqui, rosa claro, tem o amarelo, ó, o bege, o marrom, algumas coisas. Eu comprei essa aqui, mas tem mais, tá? Tem mais algumas, só que eu acho que em torno de umas 20 cores por aí que tem, né? Aqui eu tenho mais um pote com algumas cores, ó. Tem os tons de verde, desde o verde mais claro, né? Existem lojas em São Paulo, tá? Que vendem esse material. É tranquilo para conseguir. É só entrar em lojas de aviamento, loja que vende lãs, né? Tem uma marca bem conhecida de fios, vocês vão procurando aí, vão encontrar isso aí, tá? Muito disso aqui eu pedi pelo correio, tá? Vem tranquilo, ó. Tem a preta também. Vocês estão vendo que tá tudo junto aqui, ó. Se encostar uma na outra, ela não junta aqui, tá?
Ó, tem azul claro, azul escuro. Só aqui eu tenho 3 tons de azul, ó. Né? Aqui o laranjado que eu falei pra vocês, ó. Então, assim, aqui tem cinza, ó. Essas são as cores que eu comprei para fazer esse material. Mas antes de encontrar toda essa gama de cores aqui, eu precisei desmanchar o feltro, porque tinha algumas cores que eu não tava conseguindo, né? E aí criei um processo para fazer isso, tá? Que, na verdade, assim, ó, ela é um processo até um pouquinho trabalhoso, né? Tanto que aqui, ó, quando eu não tinha ainda o vermelho, eu tava desfeltrando, tava fazendo a descompactação do material, tá? Se na sua cidade não tiver a feltragem, você não quiser conseguir, né? Não conseguir comprar, existe um jeito para fazer. Aí eu vou explicar esse jeitinho, tá? Isso aqui, ó, a gente compra em pet shop. Isso são essas escovinhas de aço para pentear cachorro, né? Pet, cachorro, gato, tá? Né? E aí você vai comprar 2 dessa aqui, né? Vai usar luva, tá? Porque isso machuca a mão, né? Então, eu passei um tempão fazendo isso. Dá muito trabalho, tá? Dá bastante trabalho mesmo. Não é uma coisa assim tão simples para fazer. Mas fiz muito, né? Passava as tardes tirando isso, descompactando isso. Até que eu consegui comprar uma gama maior de cores. Mas, às vezes, tem uma outra cor, por exemplo, um cinza desse aqui, ó, que se eu precisar, eu vou utilizar dessa técnica, tá? Fica um pouco diferente, porque ela fica um pouquinho mais compactada, né? Mas no final o trabalho fica a mesma coisa. Então, agora eu vou ensinar a desfeltrar isso aqui, a descompactar isso aqui, tá? Então, você vai tirar aqui, não precisa cortar, tem uma tira de feltro, né? Então, eu vou passando aqui, ó, né? Porque que eu uso a luva para não me machucar, tá? Ó. Eu vou fazendo esse movimento aqui. Tem que ter um pouquinho de força para fazer isso, né? Ó. Você vai tirando todo ele aqui. Tá? E ele vai vindo pra cá, ó, né? Aí você vai ajeitando, né? Igual faz negócio de lã, sabe? Pode ver uns vídeos que trabalham com lã, né? Lã de carneiro, lã de ovelha, tal. E eles vão, então, fazendo essa limpeza da lã, né? Quando você terminar, ó, você vai ter esse material aqui, ó. Tá? Que, na verdade, é isso aqui, ó. Tá? Na verdade, é o próprio feltro, né? Dá para trabalhar, mas tem que deixar ele bem fininho, para deixar ele grosso, não, porque senão depois o trabalho vai fazer diferença, tá? Então, você pode usar uma para fazer assim, vai fazendo, ó, vai tirando, ó, tudo ele, ó. Ele vai se desmanchando aqui, ó, né? Ficam essas pontinhas, mas tudo isso você pode tirar. Pode trabalhar com uma escova só, como 2. Essa aqui é mais larga, essa aqui é um pouco mais estreita, ó, né? Aí você pode vir aqui fazer isso aqui, se quiser, tá? Aqui para ela ficar um pouco mais soltinha, né? Mas não é necessário usar 2, basta uma, tá? Ó, depois você vai tirando, ó. E como eu tô usando essa luva aqui, eu não machuco a mão para tirar. Tá? Então, essa é uma maneira de conseguir desmanchar o feltro para fazer a feltragem, né? Dá para fazer tranquilamente. É mais barato? Muito mais barato. Muito, muito, muito mais em conta, tá? Mas tem que ter bastante paciência para fazer, né? Um pedacinho de feltro desse aqui, ó, dá muita coisa, né? E custa bem em conta, tá? Então, vale a pena, né?
mas exige bastante trabalho, tá? Eu hoje prefiro trabalhar já com essa pronta aqui, né? Mas se não tiver a cor que eu quero, então eu vou comprar um pedaço de feltro e vou trabalhar dessa maneira aqui. Por isso eu tenho esse material, tá? Então, uma parte aí já tá explicadinha, né? Então, vamos pra frente. Agora a gente vai ver tipos de agulha, tá? Vou arrumar aqui e já volto aí. Aqui, gente, ó. Tipos de agulha que a gente encontra para fazer feltragem. Aqui tem um tipo de um aparelhinho que tem 3 agulhinhas aqui, ó. Tá? Eu comprei isso aqui, não usei, né? Pro tipo de material que eu quero, eu não me adaptei com isso, tá? A não sei que seja maior, que a pessoa utilize, mas eu não gosto de trabalhar com isso aqui. Não me adaptei, tá? Existe com mais agulhas, existe com umas 6, 7 agulhas aqui também, uma outra pontinha, né? Além de ser um pouco mais caro, eu não encontrei ainda uma boa utilidade para isso aqui, tá? Então, outro tipo de agulha. O que é uma agulha de feltragem, né? Para começar, uma agulha de feltragem, ó, eu virando aqui, vocês podem observar que ela tem uns risquinhos aí, ó. Ela tem uns detalhes aí, né? Na verdade, ela é meio áspera aqui assim, ó. Tá? Ela é áspera. Quando a gente coloca ela dentro do... empurra o feltro para baixo, então ele não volta do tecido, né? Então ele fica essas ranhurinhas aqui, tá? O que que muda, né, entre uma e outra e como é que você pode conseguir? Isso aqui é um produto da China, né? Na verdade, aqui eu já usei algumas, ó. Aqui um pacotinho fechado, tá? Não é difícil de conseguir esse material. Loja que vende lã de feltragem, ou que vende lã, ou que vende aviamento, geralmente tem. Olha a quantidade, né? Paguei mais ou menos uns 20 reais esse aqui. Uma amiga trouxe para mim de São Paulo essa aqui, ó. Já com 4, né? Um pouquinho diferente, o estojinho aqui assim. Eu uso esse aqui tranquilamente. Aqui tem umas medidas, ó, da agulha, né? Mas isso não muda muito, tá? Isso não altera muito aqui o produto, né? Tanto que eu nem presto atenção nisso aqui, tá? O que que é mais grosso, o que que é mais fina. Eu vou pegando aqui, porque a diferença é tão pouca que eu não fico observando. Então, todas elas aqui são todas do mesmo tamanho, ó. O que muda aqui é uma grossura entre uma e outra, mas é tão pouco que a gente nem percebe, tá? Então, eu uso elas tranquilamente. Isso não quebra com facilidade, a não ser que você coloque ela tem que trabalhar de cima para baixo. Agora, se tiver um movimento lateral, ela vai quebrar, tá? Eu trabalho há tempo com isso, até hoje quebrei uma agulha só. Pode acontecer de ela gastar, né? Mas é também muito difícil, depende do material que você está usando, né? Mas eu até hoje tenho algumas aí, olha, para gastar isso aqui custa mesmo, tá? Sempre cuidar muito, porque essa danadinha, ela é muito afiada, e quando a gente espeta o dedo com essa agulha aqui, ó, sai muito sangue, dói pra caramba, porque ela é uma ponta muito afiada, ela é meio rombuda ali, ó, ela tem essa aspereza aqui, ó, tá? E isso aí vai pra dentro da pele, então tem que cuidar muito com esse tipo de agulha, tá? Ela não é uma agulha tipo um alfinete, uma agulha mesmo, né? Uma ponta de aço e tal. Ela é bem perigosinha, tá? Longe de criança, né? Porque machuca mesmo, tá? E se a gente espeta, aí vai puxar, ela trava, né? Dentro da pele, tá? Então, sempre tomar cuidado, tá? Então, a respeito das agulhas, é isso aí, né? Então, podem ver aqui novamente, ó, tipo de trabalho que eu vou fazer, que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Essas são presilhas, ó. Mas dá para fazer broche, né? No caso aqui, eu fiz
o modelinho da capa do caderno, ó, né? Vou explicar como é que faz essas flores aqui também, que é muito fácil e bem legal para fazer, tá? Então, ali eu coloquei miçanga e tudo, né? E ficou bem bonitinho mesmo. Eu gosto muito de fazer esse trabalho. Só que fiz várias obras de arte com essa técnica, tá? Então, vamos lá, gente. O que que eu vou precisar para começar, né? Eu vou ensinar primeiro uma técnica para fazer flor, tá? Uma florzinha. Ó, pessoal, esse tipo de flor aqui, ó, essas flores aqui, foram feitas com essas forminhas, ó. Forminha de biscuit, forminha de docinho. Ó, é esse tipo de forminha que eu usei aqui, ó. Né? É de plástico, ó. Pode ser de metal também, não vai influenciar. Esse coração aqui eu fiz com essa forma de coração, né? Do meio aqui, tá? Então, esse tipo de forma é muito legal para fazer esse tipo de trabalho, principalmente as flores. Olha que delicadeza que ficam, né? Aqui tem mais uma, ó, bem delicadinha, né? E dá para fazer algumas e aplicar em roupa, né? Dá para fazer folhas e tudo mais. Aqui, se vocês perceberem, nesse meu trabalho, eu faço todo o contorno bordado aqui, ó. Né? Eu gosto de fazer o contorno bordado. Eu acho que fica bem mais bonito e também dá um destaque diferente em cada flor, né? Isso pode ser aplicado fazer um broche, né? Aqui eu fiz presilha de cabelo, ó, tá? Como eu já tinha mostrado, né? Então, vamos lá. Vou preparar aqui, então. Então, continuando. Sabe aquele isopor que às vezes aparece na sua casa lá, de algum eletrodoméstico que você comprou? Guarda um pedacinho. Às vezes você até tem na rua, nas lixeiras. Guarda um pedaço desse bem compacto aqui assim, ó. Que ele vai ser muito útil, tá? Muito útil mesmo, ó. Umas bases assim, ó, elas são muito importantes, né? Então, como é que eu vou usar para fazer a flor? Eu gosto de colocar um papel, tá? Aqui no fundo, né? Você pode prender esse papel com alfinete, se quiser. Ó, tô usando o isopor. Prende com alfinete, né? Coloca a forminha em cima, né? Aqui tem duas maneiras de fazer, tá? Tem essa aqui, ó, que é uma base mais retinha, e tem essa que é um pouquinho mais pra dentro, né? Então, eu vou utilizar aquela que é bem retinha aqui em cima do meu isopor com papel, tá? E agora, então, peguei a minha agulhinha aqui, né? Eu vou escolher uma cor para fazer essa florzinha, tá? Então, vou tirar aqui do novelinho, não é novelo, né? Mas desse negócio do feltro aqui, ó. Uma quantidade, né? Não vai muito, tá? Agora, você vai fazer um tipo de um montinho assim, ó. E vai levar isso pra dentro dessa forminha, mas é bom utilizar um palito assim. Pega um palito de churrasco, alguma coisa, né? E vai colocando lá pra dentro, ó. Segura, ó. Deixa firme lá lá não pode soltar, ó. Deixa firme aqui em cima do papel a tua forminha, tá? Daí você vai pegar a agulha de feltragem e vai começar a espetar ela aqui, ó. Ó o barulhinho. Porque ela tá furando o papel, tá? Por que eu tô usando o papel? Porque quando eu vou utilizando o isopor vai se gastando, ó, com o tempo, ó. E ele vai entrando no feltro. E o papel cria uma base para ele não soltar tanto o isopor, ó. Então, você vai fazendo. Essa técnica é muito legal para fazer. E não é demorado, tá? Mas você tem que se certificar, né? De que tá fazendo que tá espetando todos os cantinhos, ó.
e vai compactando ela, ó. Vai compactando a lãzinha, né? Aí vai, eu quero mais. Agora já tá bem parado ali, ó. Nem sai do lugar a forminha, porque ela já deu uma compactada. O que que vai... quanto mais feltro, essa feltragem você colocar aqui, mais grossa vai ficar a florzinha, tá? Então, vou lá, coloco novamente mais um pouco aqui para dar mais uma compactada. E aí eu vou prestar atenção bem nos cantos, nas folhinhas, ó. Eu tô fazendo bem nos cantinhos aqui para pegar feltro por tudo. Ó, é só assim, ó, tá? Não vai fazer assim, é reto aqui a agulha, tá? Não vai deixar ela na diagonal, porque ela quebra, tá? Então, é só um movimento mesmo de espetando isso daqui. Existe uma técnica que é a feltragem molhada, né? Eu não gosto muito de fazer a feltragem molhada porque vai muito sabão. Eu uso muito cola branca nesse caso, para compactar ela mais, né? Então, tá, ó, mais ou menos. Eu vi como é que ficou, né? Eu ainda não vou tirar isso daqui, tá? Ó, compactei bastante. Tá lá dentro, ó, né? Então, vou dar mais última olhadinha, ver se tá tudo certinho. E agora sim, eu vou tirar a forma. A forminha. Tá aqui a flor, ó, né? Ah, mas eu posso ajeitar? Posso ainda dar uma ajeitadinha, ó. Empurrar mais pra cá, mas tome cuidado para não começar a mexer muito aqui, porque ela vai se abrindo, né? E daí você vai perder o formato. Ah, eu quero fazer um miolinho para essa flor. Pode fazer um miolinho sem problema nenhum. Pega um pedacinho bem pequeno, ó. Eu vou pegar o branquinho, tá? Eu vou fazer uma bolinha aqui. Não use algodão, tá? Algodão é outra coisa. Não adianta ficar colorindo algodão e fazer isso aqui, que depois estraga o teu trabalho todo. Você perde muito tempo fazendo e não resolve nada. Então, aqui, ó, eu vou colocar uma pontinha, né? E vou fazer o miolo nessa florzinha, ó. Compacto ela um pouquinho aqui, ó. Aí. Tá? Ó. Depois, você pode bordar ela, você pode colocar miçanga. Se você quiser deixar assim, também pode, só que tem que agora passar uma mão de cola branca aqui, tá? Já vou ensinar como é que faz. Ah, eu já fiz no papel, agora nós vamos tirar o papel daqui, ó. Você pode fazer todo um desenho no papel e depois tirar, que foi o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz um desenho no papel. Tinha um modelinho, ó. Esse aqui, ó. Por exemplo, né? Eu fiz todo esse modelo aqui, coloquei aqui em cima, coloquei todas as cores que eu queria, vamos supor, né? E depois, claro, a gente faz isso em cima do feltro, tá? Ali, né? E depois eu vou puxando todo o papel, tá? Ele vai... O papel nem aparece mais, ó, o papel fica lá embaixo, ó. Né? Ele dá uma camada a mais pro trabalho, né? Olha como fica atrás, ó. O papel tá aqui no meio, ó. Entre o feltro, tem o papel e depois a feltragem, né? E agora, por último, daí eu passei uma camada de cola branca aqui, ó. Agora eu vou bordar tudo isso aqui. Bordo tudo isso aqui. Eu vou bordar depois, eu mostro pra vocês. Então, finalizando aqui, ó, eu venho e tiro a minha flor, né? Olha como é que fica atrás. Ainda ficou bastante sujeira do isopor, tá? Porque esse isopor já usei bastante, então você tem que trocar, né? Você tem que ir de vez em quando trocando esse isopor, tá? Isso aqui não tem problema nenhum, você pode vir aqui limpar, que não vai desmanchar a tua flor, né? Não tem problema nenhum de deixar, tá? Se isso te incomodar, né? Só pode ir tirando.
porque no caso é porque o meu isopor já tá muito gasto, né? E aí ele vai soltando, tá? Ó, é só tirar daqui do meio, ó. Fazer uma limpezinha rápida. E pronto, já saiu, tá? Já saiu todo o isopor daqui, ó, né? Agora, o que que eu faço com isso? Ó, chegar a furar o isopor, então isso aqui é ruim de a gente estar usando sempre. Por isso que é bom guardar alguns, né? Pode usar esse lado aqui também, ó. Todos os ladinhos você pode usar, no caso, né? Não adianta aquele fininho, tá? Olha aqui a grossura, ó. Aquele fininho, por quê? Porque a agulha bate na mesa e ela vai quebrar. Então, não vale a pena. O cachorro deu uma briguinha aqui. Então, agora, na sequência, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o papel, ó. Eu tô tirando o papelzinho daqui, ó. Ó, todo ele tirando o papelzinho. Né? Tá ali a minha flor, ó. Minha florzinha. Tá? Só te fazer isso bem delicado, senão ele se mistura aqui, tá? O papel ficou lá dentro, ó. E agora, então, se eu não for bordar ou coisa parecida, eu posso passar a mão de cola. Mas posso também passar a mão de cola. Aqui eu passei a mão de cola, olha que duro que fica, ó. E ela não se abre mais, né? Então, a gente pega uma cola branca com um pouco de água e um pincel e vai molhar isso aqui e esperar secar, tá? Daí ela fica bem compactada. Aqui eu não fiz, tá molinha ainda, ó. Nesse caso aqui, ó, eu nem fiz. Eu fiz em cima do feltro e já fui fazendo direto aqui, fui aplicando direto. Agora eu posso pegar, passar uma água de cola aqui e deixar secar, daí ela endurece. Só que como eu já fiz as miçangas, aqui já bordei tudo, ela vai perder o brilho, né? Teria que fazer antes, pode bordar tudo, depois passar a cola e daí vir com a miçanga se você quiser. Tá? Então, é assim que faz a florzinha, tá? Tem mais técnicas no próximo, ó, no próximo vídeo, acompanha aí, porque tem mais técnicas. Eu vou fazer mais um vídeo, senão ficar muito extenso, tá? Então, se inscreva, compartilhe, dê um like lá, porque esses vídeos aí tem que alcançar bastante gente. Assim, muita gente faz essas técnicas, se diverte um monte, ok? Aí já voltamos. Veja o vídeo 2 de feltragem.